10 companhias que trabalharam com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Algumas marcas mega famosas e que você provavelmente usa todos os dias já estiveram do lado errado da história. Veja essa lista e se prepare para ficar chocado. Coca-Cola. A Coca-Cola foi uma parte importante do consumo alemão até 1942. Quando a guerra começou, os produtos da Coca-Cola não eram mais vendidos até que o diretor da unidade alemã da Coca-Cola, Max Kate, mudou a marca para Fanta, para manter o apoio do público alemão à guerra sem precisar danificar a imagem e o nome da Coca-Cola nas outras partes do mundo. Então, mesmo que os produtos da Coca-Cola não fossem tecnicamente vendidos para o mercado alemão nazista, uma simples mudança de nome permitiu que eles mantivessem uma margem de lucro na Alemanha mesmo durante o conflito na Segunda Guerra Mundial. Ford. Essa história é mais conhecida, e quem conhece o passado controverso da empresa, sem dúvida sabe do relacionamento da Ford com os nazistas. Por exemplo, Henry Ford, o fundador da Ford, nunca escondeu seu relacionamento com Hitler, ou minimizou os elogios que recebia do ditador. Hitler até tinha um retrato de Henry, uma honra rara para o egocêntrico pequeno líder. E para piorar, décadas depois, foi até descoberto que as fábricas da Ford Motors estavam explorando russos escravizados para trabalhar em suas fábricas. E para piorar ainda mais, Ford fazia parte da AFA, America First Association, que defendia que os Estados Unidos ficassem fora da Segunda Guerra Mundial, independentemente do conflito e das atrocidades que estavam rolando no mundo. Ou seja, não queria que ninguém atrapalhasse os planos de Hitler. Volkswagen, BMW e Audi. Essa história também é conhecida, mas muitos talvez não saibam. A marca alemã nasceu no regime nazista e foi uma ferramenta de Hitler para popularizar seus ideais. O nome Volkswagen significa carro do povo ou carro popular e começou a aparecer em 1933 com muita força pelo regime nazista, que vendia como se fosse uma ideia deles. Mas veja a ironia. O termo foi criado em 1924 pelo engenheiro alemão-judeu Joseph Ganz, que lutava para modernizar a indústria automobilística alemã. E como sempre dá para piorar, logo a Volkswagen passou a basear grande parte de sua mão de obra no trabalho forçado entre prisioneiros de guerra, civis estrangeiros e pessoas que estavam presas em campos de concentração. E sabem quem mais usava esse tipo de trabalho durante a Segunda Guerra? A BMW. Eles usavam prisioneiros de campo de concentração na fabricação de motores de avião e também forneciam equipamentos para a indústria alemã de armamentos. A companhia lançou um comunicado em 2016 que dizia: "Até hoje o enorme sofrimento que isso causou e o destino de muitos trabalhadores forçados seguem sendo uma questão do mais profundo arrependimento." A indústria automobilística estava em peso nessa sujeira. A Mercedes também utilizava trabalho forçado em suas operações e fornecia motores de avião para os alemães. E a Audi reduziu a produção de automóveis e passou a produzir armamentos para os nazistas durante a Segunda Guerra. E isso usando aproximadamente 17.300 trabalhadores forçados e mais 3.700 prisioneiros de campos de concentração trabalhando nas fábricas. MGM. O público alemão, assim como todo o resto do planeta, tinha uma visão romantizada dos Estados Unidos, pelo menos por meio do cinema. E esse é um dos principais motivos pelos quais os filmes produzidos pela MGM eram extremamente populares no país. E uma das maiores produtoras e distribuidoras de filmes norte-americanos, a Metro-Goldwyn-Mayer, também não estava muito afim de perder lucros na Alemanha nazista durante a guerra, mesmo após a invasão da Polônia em 1939. Claro que a empresa começou a sofrer boicotes. Os mercados francês e britânico se afastaram dos filmes da MGM e até a própria Alemanha não estava apoiando muito a empresa, por causa dos conflitos da própria guerra. E aí a MGM, sem lucros e mal vista pelo mundo, decidiu se afastar do conflito e terminar essa parceria bizarra. IBM. A gigante da tecnologia e dos eletrônicos foi e ainda é responsável por muitas inovações na era digital, mas infelizmente também foi fundamental para a realização das operações da Alemanha nazista. Não apenas pelo fornecimento de tecnologia, mas também com métodos para rastrear famílias judias durante o Holocausto. A IBM possuía uma subsidiária alemã,
a Deromag, que fornecia aos alemães tecnologia e formas acessíveis de identificar judeus e outros indivíduos considerados indesejáveis na perseguição que estava acontecendo pelo regime. Isso permitiu que eles rastreassem e registrassem as populações judaicas e as encaminhassem para os campos de concentração. E essa ferramenta foi essencial para ajudar o regime nazista a realizar o Holocausto de forma eficiente. Hugo Boss. A famosa marca alemã de roupas e perfumes foi fundada em 1924 por Hugo Ferdinand Boss. Durante a Segunda Guerra, a empresa produziu uniformes para o exército nazista e grupos ligados ao partido, como a Waffen-SS, braço armado da SS, que também era responsável pela vigia em campos de concentração, de acordo com relatos de testemunhas da época. No período, a empresa usou mão de obra de 140 trabalhadores forçados, a maioria mulheres. Por alguns meses, entre 1940 e 1941, 40 prisioneiros de guerra franceses também trabalharam no local. Dr. Oetker. A empresa alemã que produz fermento em pó, misturas para bolos, iogurtes, pizzas congeladas e pudim também teve seu envolvimento com o Partido Nazista. A empresa foi fundada pelo Dr. August Oetker em 1891 e depois teve como diretores filhos, netos e enteados, todos Oetkers. Durante a Segunda Guerra, quem comandava a empresa era Rudolf August Oetker, que treinou na Waffen-SS, uma ramificação militar do Partido Nazista. Já sabemos onde isso vai dar, né? A empresa levantou fundos para pesquisas de questões raciais e forneceu alimentos para as forças armadas nazistas. A empresa também lançou uma nota de repúdio que diz, abre aspas, nós, como uma família, devemos aceitar que indivíduos agindo naquele tempo aprovaram e deram suporte ao sistema, e em alguns casos tomaram decisões que hoje nós gostaríamos que eles tivessem decidido de maneira diferente. Fecha aspas. Bayer, a empresa química e farmacêutica alemã que tem como slogan "Se é Bayer, é bom", tem um passado muito macabro. Com o nome inicial de IG Farben, a empresa fabricava o gás Zyklon B para as câmaras de gás do Holocausto, além de utilizar trabalho escravo dos judeus presos nos campos de concentração, também os fazia de cobaias em seus experimentos. A Bayer forneceu produtos químicos tóxicos para os nazistas. Alguns desses experimentos envolviam a injeção de produtos químicos tóxicos e germes conhecidos por causar doenças em prisioneiros de campos de concentração. Para testar os produtos e remédios para a própria Bayer, nos prisioneiros. Pesado, né? E aí, sua percepção dessas empresas mudou agora? Ou você entende que as coisas eram diferentes na época? Comenta aqui sua opinião com muito respeito, claro. É um assunto bem complicado, mas que precisamos falar para gerar sempre debates saudáveis e que vão permitir que nada disso seja repetido novamente. Afinal, essa é a maior importância de estudar e entender a história. Até o próximo vídeo!